A cada dia que se passa, com toda a tecnologia, mais se espalham as heresias, e percebemos que o mundo prefere elas ao invés da verdade, como desses escritos. Se alguém disser que Jesus já veio na década de 70, é só ler o capítulo 3 de 2 Pedro, que fala que Jesus só voltará totalmente quando o mundo explodir. Isso tudo também tem o apoio dos últimos capítulos do Apocalipse. Vejo que as pessoas não amam a palavra correta de Cristo e a sua divulgação, porque não obtiveram as provas, mas amam se reunir, fazer clubes sociais, unindo o útil ao agradável, reunião, ostentação, admiração e poder. A Bíblia pode não ser a palavra de Deus, mas o Espírito Santo, a palavra viva, é a palavra de Deus que guia em toda a verdade. O escrito está morto porque é adulterado pelos homens, mas a palavra viva dá discernimento das várias situações que os nécios não diferenciam, porque a letra mostra as contradições, mas a meditação faz compreender o que está oculto nas figuras e até nas contradições. Por exemplo, a mesma lei que manda não matar, logo em seguida ela manda matar. Isso ocorre porque para tudo tem um limite, e o propósito de Deus busca o bem maior, e aos homens isso não é muito claro. O bem maior é realizar as figuras, pois somente elas têm recursos para provar a verdade, além de testar a capacidade do homem compreender e temer o abismo sem fim da existência de livre-arbítrio. Isso significa que não é Deus que lança no fogo eterno, mas a própria soberba da criatura que ridiculariza o alerta de Deus. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. O amor mata porque também é proteção. Isso significa que nesse mundo Deus tolera a influência dos maus, mas no outro mundo dos mortos ele deixará queimar eternamente na desgraça, para a proteção da criação. Uma faísca de administração errada, tudo vira um caos irreversível. Quem não conhece a Deus, vive na incerteza, tem medo. A incerteza do que vai acontecer depois da morte, a falta de conhecimento da vontade de Deus, a falta de entendimento das coisas que acontecem no mundo, a falta de saber que a eternidade é óbvia, tudo isso gera um medo manipulável por homens ou demônios. Manipulável por homens porque vive a vida toda sustentando uma religião com dinheiro, ou manipulável por demônios porque não acredita em Deus e pensa que não tem medo da morte. Pela meditação, temos que entender aquele versículo que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor não lança fora o medo da vida e de Deus, mas lança fora o medo da morte e desse mundo. Quem não teme a alguém não pode obedecê-lo. Por conhecer a Deus e a sua vontade, não temo a tradição dos usos e costumes das religiões humanas e as maldições dos demônios, mas temo o ide de Cristo fora do sistema religioso, político e comercial, o qual já é esse despertar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho da maneira correta. Muitos não entendem aquele versículo que Jesus diz que não veio abolir a lei, mas cumprir. Se ele veio estabelecer uma nova aliança é porque ele veio abolir a primeira. Quando está escrito que não devemos lutar contra a carne e sangue, mas contra os espíritos controladores desse sistema, já fica claro uma mudança de lei, de pacto. Jesus guardou a lei até João, na mulher adúltera, mas depois ele estabeleceu a graça, o entendimento dos rituais, cumprindo aquilo que todos os rituais homenageavam, representavam, que é a sua morte de cruz, derramando sangue, que é a conversão da prova, que leva alguém a derramar a palavra pelas ruas. Então, quando Cristo diz que não veio abolir a lei, mas cumprir, significa que ele veio cumprir a lei para abolir, por isso não precisamos mais de ritual algum, pois ele já cumpriu o ritual para o qual todos os outros apontavam. A lei do Evangelho de Cristo é somente pregar correto fora do pecado do mundo, o qual é o sistema político-religioso comercial, que envolve também os pecados carnais de adultério, prostituição, zoofilismo e homossexualismo. Na graça em Cristo, quem faz algum ritual, pensando estar agradando a Deus, está debaixo de maldição. Dar dízimo também é ritual, como não trabalhar no sábado, e considerar o sangue físico como sagrado. Os judeus que deveriam entender essas coisas são os que mais praticam rituais, por isso se cumpre a palavra neles, que eles seriam confundidos.
Guardar a nova aliança em Cristo para receber suas bênçãos é somente ensinar gratuitamente essas verdades ao mundo, pelas ruas, fora do sistema. As bênçãos já são este despertar, que é a vida eterna, maior do que qualquer coisa material. Tudo o que Jesus fez no seu ministério terreno foi dar ocasião aos oportunistas para que eles ficassem ricos e famosos pelo comércio da Bíblia e fossem condenados no final, pois a sua palavra que ele confundiria os teólogos, e seria uma pedra de tropeço, tem que se cumprir. Tudo o que Jesus permitiu no seu ministério, por forçação de barra dos homens, como a bolsa e o tesoureiro, nos serve apenas como figuras e parábolas, e não como exemplo a seguir, copiando o ministério de Cristo, porque tudo o que Jesus falava era enigmático e usado como comparação. Exemplo: digno é o trabalhador do seu salário, e não como ordem, pois a ordem era não levar bolsa e não receber dinheiro como um mercenário, assalariado. Medita com atenção nas suas palavras, porque tudo o que ele fala não está explicado, precisando da meditação para que ele próprio em espírito fale conosco, como aquela frase que, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ele não diz como ligar, com o que ligar, apenas se entende que é na terra onde estamos, pois são palavras subentendidas, em que tudo se discerne espiritualmente, pois o que ele fala não é nada físico, mas espírito e vida, os gritos da sabedoria pelas ruas. A bolsa e o tesoureiro do reino de Cristo é esta palavra, aonde ele quer que você seja lançado, não são as instituições religiosas, as quais serão lançadas com uma pedra no mar do esquecimento pelo anjo do Apocalipse. Existem milhares de Cristos inventados pelo equívoco das pessoas que brincam com Deus, mas só um é o verdadeiro, o que não faz parte do sistema desse mundo. Esse Cristo desconhecido não é anunciado pelas mídias de fama, porque não dá lucro, mas é anunciado gratuitamente pelas ruas por quem recebeu a prova da eternidade pela decifração dos códigos de Deus. Isso é representado pelo animal morto derramando sangue. O animal morto é a morte da natureza carnal, e derramar sangue é falar corretamente da eternidade. O Espírito de Cristo vai falar o que só é valorizado se for entendido, mas o Espírito do Anticristo vai atrair as pessoas pelas vistas para ouvir coisas valorizadas que não se entende. O resumo disso é que quem vai para uma igreja está morto na obra de Deus, mas quem entende as Escrituras e denuncia todas as igrejas do sistema financeiro está agradando a Deus e verdadeiramente sendo perseguido por todos. Cristo disse que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Isso significa que todos que falaram de Jesus antes desses escritos são falsos profetas, porque eles são ávidos de torpe ganância, procuram logo falar de Cristo para ganhar dinheiro. Não caia na conversa de falsos profetas, que mostram versículos isolados da Bíblia, porque quando eles não são entendidos, são adulterados pelos padres, como no caso dos cargos eclesiásticos e dos obreiros que receberam salários, que não eram salários, pois o salário do obreiro de Deus é a vida eterna, a qual são esses escritos, porque o conhecimento que liberta. Possíveis títulos para este vídeo: o amor mata mais que o ódio. Existem milhares de Cristos, mas só um é o verdadeiro. O Evangelho não é o famoso pelas mídias, Deus desconhecido, mas o anunciado gratuitamente nas ruas. A nova aliança do sangue de Cristo aboliu toda a lei dos animais. O sangue de Cristo aboliu o dos animais. Cristo veio abolir os rituais com o seu sacrifício na cruz. Cristo veio também para dar ocasião aos oportunistas para a condenação final. Jesus aboliu a lei, alegorias, porque ele a cumpriu na cruz, a homenageada. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo, sacrifício que faz sombras, é de Cristo. Colossenses 2:14 da manhã, 16,17.